continuação das operações com radicais. Então, a gente vai ver multiplicação e divisão de radicais. Na multiplicação de radicais, a gente vai multiplicar seus radicandos, né, normalmente. Então, por exemplo, se eu tiver sempre quando eles são semelhantes, certo? Então, se eu por acaso eu tiver aqui, ó, raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 25. Os radicais aqui, né, eles têm os seus termos, né, a raiz, o índice, né, semelhante. Então, aqui, o 3 aqui e o 3 aqui. Então, quando isso acontece, quando eles são semelhantes, aí tem como eu efetuar uma multiplicação. Olha o que é que eu vou fazer. Vou pegar e conservar a raiz, no caso é a raiz cúbica, e vou multiplicar os seus radicandos, que é o 5 e o 25. Então, a gente multiplica eles. Então, 5 vezes 25 dá 125. Então, vou ter raiz cúbica de 125. Caso eu encontre uma raiz cúbica exata de 125, aí eu já vou e coloco o resultado. Então, por exemplo, o 125, quando eu vou fazer a fatoração, eu vou encontrar assim, ó, por 5, que dá 25, por 5, que dá 5, e por 5, que dá 1. Lembrando sempre que qualquer raiz a gente encontra ela por meio de fatoração. Então, na hora que eu for fazer essas raízes, eu vou encontrar ela por meio de fatoração. Vou agrupar aqui, ó, 5 com 5 e o 5, vou tirar apenas o 5, porque a raiz ela é cúbica. Então, qual é a raiz cúbica de 125? 5. Se fosse raiz quadrada, eu iria agrupar de 2 em 2 e assim sucessivamente, certo? Como é raiz cúbica, a gente agrupa de 3 em 3. Se for raiz quarta, de 4 em 4 e assim sucessivamente. Se por acaso eu tivesse né, aqui, por exemplo, raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 11. Como é que eu iria ficar? A raiz quadrada, né, vou colocar outra aqui, e vezes raiz quadrada de 2. Observe que eu tenho 6, 11 e 2. Esses números que estão dentro do radicando são todos eles semelhantes, né, porque o seu radical tem o mesmo índice. Então, na hora que eu for calcular, eu vou conservar a raiz e vou pegar aqui, ó, os números que estão dentro e vou multiplicar um pelo outro. Então, esses radicandos aqui a gente multiplica 6 vezes 11 vezes 2. Aí eu tenho 6 vezes 11, 66. E 66 vezes 2, aí a gente pega e faz a multiplicação. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 6, 12 e 1, 13. Então, eu tenho 132. Aí, eu vou ficar com raiz de 132. Observe que ali eu tenho uma raiz quadrada. E eu posso fatorar? Pode, você pode reduzir, se eu estiver pedindo para reduzir. Se não, em alguns casos pode vir que aí você já chegou e parou nesse resultado. Então, você pode fazer a fatoração de 132 para verificar se tem como eu fatorar ele e reduzir o termo, né? Então, aqui, por 2, que dá 66, por 2, que dá 33, por 3, que dá 11, e por 11, que dá 1. Na hora que eu for agrupar, o que é que vai acontecer aqui? É raiz quadrada, é o grupo de 2 em 2 termos semelhantes. Não são termos não semelhantes. Então, quem é os números semelhantes? É o 2 e o 2. Números semelhantes são iguais. Então, vou agrupar aqui, eu vou tirar 1. E os outros que eu não consegui agrupar, fica dentro da raiz, multiplicando um pelo outro. Então, 3 vezes 11. Aqui eu iria ficar com 2, raiz quadrada de 33. Então, essa seria a resposta dessa alternativa. Certo? Então, são termos que a gente vai resolver, né, fazendo essas multiplicações. Vou ver agora alguns exemplos, né, que envolvem a multiplicação com radicais. Então, coloquei esses exemplos aqui e coloquei alguns com fração, para vocês entenderem o processo de fração também. Então, por exemplo, aqui eu tenho raiz de 3 vezes raiz quadrada de 1/3. Observe que 1/3 ele está dentro da fração. Então, o que é que eu faço? Dentro da raiz, desculpa. Está na fração, em forma de fração dentro da raiz. Então, eu conservo a raiz e vou multiplicar os números que estão dentro dela. Então, é 3 vezes 1/3,
certo? Isso quando vem assim dentro da raiz, certo? Então aqui, ó, vou conservar a raiz, multiplico o 3 vezes 1, que dá 3, e quando não tem nenhum número aqui, ó, eu coloco 1 e multiplico 1 vezes 3, que dá 3. Tem como dividir 3 por 3? Tem, tá? 1. E qual é a raiz de 1? O próprio 1. Se der exato, bem. Se não, faz processo de fatoração, agrupe e aí encontra. Já nesse outro processo da letra B, ele é diferenciado. Por que ele é diferente? Porque a raiz quadrada de 5 vem em forma de fração, mas o 5 que está aqui no denominador, ele não vem dentro do radical. Então, ele é diferente. Como é que eu vou fazer isso? Os números que estão em cima, eu multiplico. E os números que estão embaixo, também. Então, quando não vem nenhum número, é 1. Como é que eu vou fazer aqui agora? Raiz de 5, eu conservo a raiz. 5 vezes 5, 25. E embaixo eu multiplico 1 vezes 5, que dá 5. Tem raiz de 25, raiz quadrada? Tem. Qual é? 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Pronto. Esse daqui é o processo quando essa fração, né, ela não vem dentro do radical. Nesse outro processo da letra C, eu tenho 5 raiz cúbica de 8 vezes 4 raiz cúbica de 6. Como é que eu vou resolver isso? Vou multiplicar o 5 vezes 4, conservo a raiz cúbica e multiplico o 8 vezes 6. Então, 5 vezes 4 dá 20. Conservo a raiz cúbica e multiplico 8 vezes 6, que dá 48. Esse é o processo aqui. Agora aqui, ó, vou reduzir ele. Se eu estou pedindo para simplificar, eu tenho que reduzir. Então, 48 eu faço processo de fatoração. 48 aqui por 2, que dá 24. Por 2, que dá 12. Por 2, que dá 6. Por 2, que dá 3. E por 3, que dá 1. Como é a raiz cúbica, eu agrupo de 3 em 3 os números iguais. Então, aqui, quem é? Vou agrupar esses 3, 2. Vou tirar apenas 1. Vai ficar assim, ó. O 20 eu conservo. Vezes o 2 que eu tiro ali da fatoração, raiz cúbica de 2 vezes 3, que dá 6. Deixa eu apagar aqui, para não embolar. Raiz cúbica de 6. E aí é só multiplicar. 20 vezes 6, 40. 20 vezes 2, desculpa. E raiz cúbica de 6. Pronto. Chegou aí, está resolvido. Dessa forma reduzida na minha expressão. Nesse outro caso aqui, raiz cúbica de 10 vezes raiz cúbica de 12. Vou conservar a raiz cúbica e vou multiplicar o 10 vezes 12, que dá 120. Faça esse processo de fatoração do 120, eu creio que é que dá. Então, o 120 por 2, que dá 60, por 2, que dá 30, por 2, que dá 15. Aí 15 não pode mais por 2, eu vou dividir ele por 3, que vai dar 5, por 5 que dá 1. Agrupo, como é raiz cúbica, eu agrupo de 3 em 3. Observe que eu tenho um grupo aqui apenas. Então, tiro esse 2, que eu agrupei, e quem eu não conseguir agrupar, fica dentro da raiz, multiplicando. Então, 3 vezes 5 dá 15. Então, ficaria 2 raiz cúbica de 15. Então, esse é o processo de multiplicação. Esses índices, eles são diferentes. O que é que a gente faz para resolver? Então, o processo que vocês vão fazer é transformar os índices em fatores comuns, termos semelhantes, para que vocês consigam resolver a multiplicação. E como é que vocês transformam esses termos em semelhantes? É fazendo o processo de MMC dos índices, dos radicais. E como é esse processo? Aí a gente vai pegar e vai fatorar os 2 índices que aparecem, ou 3 índices que aparecem nos radicais, dependendo do número de radicais que vier, que são diferenciados, para que a gente possa fazer o processo de fatoração e encontrar o MMC dos índices, né? MMC significa mínimo múltiplo comum. Então, a gente vai fazer aqui, por exemplo, eu tenho raiz quadrada de 2 vezes raiz cúbica de 3. Então, observe que o índice daqui e o daqui são diferentes. Então, faça esse processo de MMC de 2 e de 3, né? Então, o processo é assim. Vou fatorar por números primos, o 2 por 2, aqui 3. O número que eu não puder dividir, eu conservo. E aqui vai dar 1 e 1. Os números que eu encontrei, eu multiplico um pelo outro. No caso, aqui vai dar 6. Esse daqui é o índice comum.
agora eu vou ter que transformar. Como é que eu transformo? Eu tenho que encontrar um número que eu multiplico pelo índice daqui, que dá 6. Eu tenho que multiplicar tanto o índice como o expoente do número que está dentro da raiz. Então, aqui, ó, qual é o número que eu vou multiplicar? No caso, o 2, para me multiplicar para dar 6, posso dividir para me encontrar. 6 dividido por 2 dá 3. Então, eu multiplico por 3. Então, 2 vezes 3. E esse 2 que está dentro, o número que está aqui no expoente, eu também tenho que multiplicar ele por 3. O mesmo processo é lá no outro radical. Então, 3, 6 dividido por 3 dá 2, então eu vou multiplicar o 3 vezes 2 e o 3 do mesmo jeito, vou multiplicar 1 vezes 2. E aí é só resolver isso daqui, ó. Aqui eu vou ficar com raiz sexta de 2 ao cubo vezes raiz sexta de 3 ao quadrado. E aí é só resolver, ó. Quanto é 2 ao cubo? 2 ao cubo dá 8. E quanto é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado dá 9. E quanto é 8 vezes 9? 72. Então, ficaria assim, raiz sexta de 72. Isso nessa primeira, certo? Nessa outra segunda aqui, eu tenho raiz cúbica de 5 vezes raiz quinta de 5 vezes raiz quadrada de 5. Então, o processo é o mesmo. Vou tirar primeiramente o MMC. De quem? Dos índices. 3, 5. E quando não vem nenhum número é o 2. Então, 3, 5 e 2. Vou iniciar pelos números primos. Então, o primeiro número primo é o 2. Que vai dar 3, 5 e 1. Por 3 depois dá 1, 5 e 1. E por 5 dá 1, 1 e 1. Lembrando que no processo de MMC eu tenho que encontrar 1 no final. Né? Encontrei, agora eu multiplico 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Então, eu já sei que o MMC é o 30. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou transformar agora todos os índices com 30 como, todos os radicais com 30 como índice. Então, vai ficar assim, ó. Raiz. Vou dividir 30 por 3 dá 10. Então, eu já sei que é 3 vezes 10 que dá 30. O 5 eu multiplico 1 vezes 10. Aqui, raiz, o 5, 30 dividido por 5 dá 6, então vou multiplicar. E dentro também eu multiplico 1 vezes 6. Se tivesse outro número aqui, por exemplo, um 2, aí eu iria multiplicar 2 vezes 6, e assim sucessivamente, certo? Como é o 1, não aparece número, é o 1 que está lá. E vezes raiz, aí 30 dividido por 2 dá 15, então vou multiplicar 2 vezes 15. E o 5 do mesmo jeito, 1 vezes 15. Chegou aqui, ó, o que é que a gente vai fazer? Conserva a raiz, aqui 3 vezes 10 dá 30, 5 elevado a 10, eu vou, aqui conserva a raiz dá 30, 5 vezes 6 dá 30, 5 elevado a sexta, conserva a raiz aqui dá 30, 5 elevado a 15. Observa agora que eu fiquei com os índices todos semelhantes. Aí eu conservo apenas uma raiz. Observe outro detalhe também, que aqui a potência, todos eles na mesma base. Então, conserva a base e somos expoentes, certo? Então, 10 mais 6 dá 16, desculpa. E 16 mais 15, que vai dar 31. Então, fiquei com raiz 30 de 5 elevado a 31. Certo? Esses valores aqui, se por acaso você quisesse separar esse 30 aqui, por exemplo, né? Você poderia fazer assim, ó. Eu tenho raiz 30 de 5 elevado a 30 vezes raiz 30 de 5. Isso para mim reduzir o máximo possível. Posso simplificar aqui, ó. Então, sobrou quem? 5. E a raiz 30 de 5. Pronto, tá resolvido, certo? Então, esses valores, né, você tem esse meio de fatoração, esse meio de simplificação, e aí você encontra esse resultado. A divisão, o mesmo processo quando ela é diferente, os índices, certo? Certo. Se eu tiver uma multiplicação em que esses radicais estão em evidência, por exemplo, se eu tivesse assim, raiz quadrada de 2 vezes 2 menos raiz de 7.
Então, por exemplo, se eu tivesse nesse formato aqui, o que é que eu iria fazer? Aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Então, como é essa propriedade, a gente vai distribuir os números, né, de forma que esses números que estão dentro sejam todos multiplicados, em parênteses, Então, aqui, vou pegar a raiz de 2, vou multiplicar por 2, e vou pegar a raiz de 2, vou multiplicar por 7, a raiz de 7. Quando eu tenho um número inteiro multiplicando pelo radical, o que é que eu vou fazer? Eu multiplico os números que estão fora, no fator externo, certo? Então, por exemplo, quando não vem nenhum número, como aqui a raiz de 2, não veio nenhum número acompanhando com ela, então quem é que eu vou multiplicar é 1. Então, 1 vezes 2 e a raiz de 2 a gente consegue. Então, 1 vezes 2, que é o número que está aqui, 1 vezes 2 dá 2. E a raiz de 2 a gente consegue. E quando eu tenho uma raiz multiplicada por uma raiz, esses termos são semelhantes, certo? Os índices dela, o que é que eu faço? Raiz de 2 vezes raiz de 7, lembrando que aqui eu tenho um jogo de sinal, né? Mais com menos dá menos. Raiz de 2 vezes raiz de 7, conserva a raiz e multiplico 2 vezes 7, que dá 14, certo? Ah, chegou aí, tem como eu resolver? Não, então eu fico desse jeito aí, certo? Não tem como eu diminuir a raiz de 2 com a raiz de 14, porque eles não são termos semelhantes. Então, chegou aí e parou. Estacionei por aí, certo? Então, esses termos, quando eu tenho essas multiplicações, eles sempre vão ficar nesse fator aqui. Se por acaso eu tiver números, né, por exemplo, aqui eu tenho 2 mais raiz de 5 vezes 2 menos raiz de 5. O que é que eu vou fazer aqui? Vou fazer a mesma coisa, o mesmo processo de multiplicação. Vou aplicar a propriedade distributiva. Então, primeiro eu multiplico 2, né? Depois eu multiplico a raiz de 5. Então, lembrando sempre que tem que fazer jogo de sinal. Então, 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes menos raiz de 5, aí eu faço jogo de sinal. Mais com menos dá menos. 2 vezes raiz de 5 dá 2 raiz de 5. Aí aqui, mais com mais dá mais. Raiz de 5 vezes 2 dá 2 raiz de 5. Mais com menos dá menos. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25. Então, conserva a raiz aqui no finalzinho, ó, e multiplico 5 vezes 5, né, os números. Na hora que eu cheguei aqui, observe que esses valores aqui eu tenho termos semelhantes, certo? Então, eu vou reduzir eles. Aqui, por exemplo, 4, eu vou conservar ele. Menos 2 raiz de 5 mais 2 raiz de 5, eu sei que 2 menos 2 dá 0. E 0 raiz de 5, eu posso eliminar isso daqui. E menos raiz de 25. A raiz de 25 tem? Tem, então já tiro ela e já coloco. Qual é a raiz de 25? Raiz quadrada de 25 é 5. E aí, por último, eu diminuo. 4 menos 5, menos 1. Pronto, cheguei no resultado. Certo? Se por acaso eu não tivesse termos semelhantes, na hora de reduzir, que você fosse reduzir eles, e você obtivesse um valor, né, que não desse para você simplificar, ou você somar, ou você diminuir, aí você conservaria ele, certo? Se por acaso você tem números, deixa eu apagar. Se você tivesse números assim, por exemplo, 2 raiz de 5 vezes raiz de 7 vezes 3 raiz de 10. Como é que você iria fazer isso daqui? Então, primeiro passo, na hora que você tivesse isso, você iria pegar esses valores, né? Iria multiplicar os números, os termos que você tem fora e os termos que estão dentro do radical. Então, aqui, por exemplo, o 2, o 1 e o 3, né? Quando não vem nenhum número é 1. O 2, o 1 e o 3, você iria multiplicar. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Conservaria a raiz e multiplicaria os números que estão dentro da raiz. Então, 5 vezes 7, 31.
5. E 35 vezes 10, 350. Verifica se tem como você pegar e fatorar esse 350. Aí você vai pegar e fazer a fatoração dele, ó. Aqui por 2, que dá 175. Observe que o 175 não pode mais dividir ele por 2. Se observa por 3. Então, como é que você verifica se o número pode ou não dividir por 3? Somando os seus termos. Então, 1 mais 7, 8, 8 mais 5, 13. Aí você não pode dividir ele por 3, porque 3 não pode. Então, você vai por 5, que é o próximo número primo. Então, sempre a decomposição em números primos. Então, 175 dividido por 5, aqui vai dar 3, 5, 35, né? Então, aqui, agora, 35 dividido por 5, que dá 7. E 7 dividido por 7, que dá 1. Você fez esse processo todo, você encontrou isso daqui, aí como é raiz quadrada, os termos semelhantes agrupa de 2 em 2. Quem você conseguiu agrupar, você tira esse número. E quem você não conseguiu agrupar, fica dentro da raiz, multiplicando um pelo outro. No caso aqui o 2 e o 7. Então, 2 vezes 7. Nesse caso aqui, você iria ficar com 5 raiz de 14. Esse é o valor da raiz de 350. Você coloca aqui, ó, 6. Você já tem esse 6, que é o fator que está em evidência, vezes 5 raiz de 14. E aí você iria multiplicar. 6 vezes 5 dá 30. E 30 raiz de 14. Ficaria. O processo de divisão, eles também vai ter que colocar esse índice no mesmo radical. No caso desse primeiro aqui, já está no radical. O que é que eu poderia fazer para me resolver essa divisão? 4 e 9. Eu poderia pegar e tirar a raiz. Se tem a raiz quadrada de 4 e raiz de 9, eu posso tirar essa raiz. Quando os números que estão no numerador e no denominador, eles podem ter raiz, ou quadrada, ou cúbica, aí eu posso tirar e já dar o processo reduzido. Por exemplo, a raiz quadrada de 4 é 2, e a raiz quadrada de 9 é 3. Então, eu ficaria com isso daqui, ó, na divisão, 2/3, certo? Nesse outro caso, é raiz cúbica de 17 por raiz cúbica de 4. Eu vou transformar aqui, ó, em apenas um radical, vai ficar raiz cúbica e 17 sobre 4. Não tem como eu tirar a raiz cúbica de 17 nem a raiz cúbica de 4. E não tem como também eu dividir para simplificar. O 17 e o 4 nem simplificar. Então, fica desse jeito. Nesse outro caso aqui, eu tenho raiz quadrada de 8 dividido por raiz quadrada de 4. Eu posso fazer assim, ó. Raiz quadrada eu transformo em uma só. Coloco 8 dividido por 4 aqui dentro, né? E aí eu posso dividir. 8 por 4 dá 2. Então, ficaria com raiz quadrada de 2. Então, simplifiquei, reduzi, encontrei lá o 2. Nesse outro caso, eu tenho raiz cúbica de 30 dividido por 18. Não tenho como eu tirar a raiz cúbica de 30 nem a raiz cúbica de 18. Mas tem como eu simplificar. Então, o 30 aqui dá para dividir por... bora colocar já um número grande, por 6. E o 18 também. Então, conserva a raiz cúbica e divide. 30 por 6 dá 5 e 18 por 6 dá 3. Ficaria com raiz cúbica de 5/3. O processo da divisão, ela pode vir tanto nesse formato, como assim, ó. Raiz cúbica de 17 dividido por raiz cúbica de 4. Então, poderia vir tanto um como o outro. E quando esses índices têm números diferentes, né? Como aqui o 2 e o 3 são diferentes. Eu não posso pegar e conservar e depois resolver. Então, eu tenho que fazer o processo de MMC. E esse processo vai ser de 2 e de 3, que são os do índice. Quando não vem nenhum número é o 2 e aqui o 3. Aqui por 2 que dá 1, por 3 que dá 1 em 1, certo? Multiplico os números que eu encontrei, vai dar 6. Então aqui, ó, na hora que eu for resolver 6 dividido por 2 dá 3, então vou multiplicar o 2 vezes 3 e o índice que está aqui dentro também, do mesmo jeito, 1 vezes 3. Isso é o expoente da minha potência. Quando não vem nenhum número é 1. Dividir o 6 dividido por 3 dá 2. Vou multiplicar o 3 vezes 2
E o 4 eu conservo e multiplico 1 vezes 2. Na hora da resolução aqui, ó, vou ficar com raiz sexta de 5 ao cubo, dividido por raiz sexta de 4 ao quadrado. E agora sim, né, como os índices agora são semelhantes, eu conservo apenas um índice. Resolvo aqui, 5 ao cubo dá 125. E esse sinal de dividir eu passo para cá, ó, fica assim. Então, essa divisão, ela tanto vem nesse formato como assim, né? Na hora que eu for reduzir e transformar ela vai ficar nesse processo aqui. Então, 4 ao quadrado dá 16. Pronto, aqui chegou aí 125 sobre 16, não dá para me simplificar, não dá para me tirar a raiz, então fica desse jeito, certo? Esse é o processo quando os índices são diferentes.